Oiê, seja muito bem-vindo. Aqui professor Carlos Mainardes no Física em Mox e hoje dando sequência à série sobre gravitação universal. Na aula passada nós apresentamos as leis de Kepler e hoje estamos trazendo alguns exercícios para serem resolvidos, certo? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nesses exercícios propostos para essa aula. No primeiro exercício, uma questão teórica da Universidade Federal de Santa Catarina, que fala o seguinte sobre as leis de Kepler. Assinale as proposições verdadeiras para o Sistema Solar. A primeira diz: o valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima do Sol, é maior do que quando está mais afastado dele. Isso aqui tem a ver ali com aquele conceito de periélio e afélio. No periélio nós temos a maior proximidade do planeta em relação ao Sol, no afélio mais distante, e pela segunda lei de Kepler, que seria a lei das áreas, em que a linha, que seria o raio vetor do planeta em relação ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. Como a órbita, no caso, é uma órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos, o que vai acontecer? Nós temos como consequência disso tudo que no periélio, próximo ao Sol, a velocidade é maior do que no ponto mais distante que o afélio. E essa primeira colocação aqui, então, ela é considerada como sendo verdadeira, tá? Olha o visão de verdadeiro ali. Segundo diz, os planetas mais afastados do Sol têm um período de revolução em torno dele maior que os mais próximos. Sim, isso aqui é correto por causa da terceira lei de Kepler, onde a razão do tempo ao quadrado pelo cubo do raio da órbita tem que ser uma constante. E nesse caso, como nós temos o raio elevado ao cubo, isso mostra que quanto mais afastado o planeta fica, maior também é o período de revolução. Então isso vem pela proporção, também é verdadeiro, olha o Vzão ali. O quarto diz que os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia. Isso não é verdade. O tempo está associado sempre ao raio da órbita, tá? E não à massa. Então, esse item é falso. A terceira lei de Kepler não considera de forma alguma a massa, apenas faz associação entre o período e o raio, de forma que eu já falei, inclusive no item anterior, o quadrado do período sobre o cubo do raio é uma constante para os planetas que orbitam em torno do Sol, certo? Ali o 08 da somatória diz que o Sol está situado em um dos focos da órbita elíptica de um dado planeta. Lei das órbitas, muito fácil, verdadeiro. 16 diz que quanto maior for o período de rotação de um planeta, maior será o seu período de revolução em torno do Sol, tá? Então, quanto maior o período de rotação de um planeta, maior o período de revolução. Isso não é verdade porque ele está misturando aqui a rotação do planeta em torno do seu próprio eixo e o período de revolução em torno do Sol. E essa relação não é colocada pelas leis de Kepler, então é falso, certo? E por último, diz que no caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Não todas as órbitas são elípticas, então falso também. Essa somatória, no caso 1, 2 e 8, termina em 11. Vamos à nossa segunda questão então. Uma questão do Cefet que diz que dois satélites artificiais giram em torno da Terra em órbitas de mesma altura. O primeiro tem massa m1 e o segundo tem massa 3m1. Se o primeiro tem período de 6 horas, o período do outro será em horas igual a... Atenção, satélites também respeitam, no caso, as leis de Kepler, tá? Também respeita as leis de Kepler. E nesse caso, é totalmente independente da massa esses movimentos, sendo que se as órbitas são de mesma altura, nós teríamos então o mesmo raio de rotação em torno da Terra, e tendo o mesmo raio, nós teremos de ter exatamente o mesmo período. Portanto, se para um é 6 horas, para o outro também será, no caso, 6 horas. E aí eu coloquei aí a equação
da terceira lei de Kepler para você se recordar disso aí, tá? T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo, que seria para um satélite, igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo para o segundo satélite, tá? Então a resposta ali, 6 horas. Agora vamos lá, aplicação também da terceira lei de Kepler que diz: o planeta Mercúrio está distante 58 milhões de quilômetros do Sol. Sabendo-se que a Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol e que seu período de revolução é de um ano, calcule o período de revolução de Mercúrio em relação ao ano terrestre. Então, para essa questão, vamos lá, olha só. Aplicação da terceira lei de Kepler. Nós temos ali 58 milhões de quilômetros, o raio da órbita de Mercúrio, 150 milhões de quilômetros o raio da órbita da Terra. Esse milhões simplifica com milhões. E quando eu substituo, o que eu tenho? Observa ali, ó. Período de Mercúrio é o que eu estou procurando. 58. No caso, milhões seria 10 a sexta, se eu colocasse, mas também para a Terra são 50 milhões, 10 a sexta iria simplificar. Então, tem que colocar apenas 58 ao cubo. Nesse caso, para o raio da órbita de Mercúrio, que ali aparece na equação raio ao cubo. O período de revolução da Terra é 1 ano, e a gente deve dar a resposta em relação ao ano terrestre, então tudo bem utilizar 1. E o raio da órbita da Terra, 150 elevado ao cubo. Bom, observa ali que aquele 58 ao cubo vai multiplicar 1 ao quadrado, só que 1 ao quadrado é 1. Então nós temos, fazendo as contas, você pode bater uma calculadora para verificar isso aí, tá? 58 ao cubo é 195.112, enquanto que 150 ao cubo dá 3.375.000. Quando nós fazemos a divisão e, naturalmente, temos que tirar a raiz quadrada, a divisão é igual a 0,057. Por causa de ser T1 ao quadrado, tiramos a raiz e descobrimos que T1 é igual a 0,24 anos. Olha, 0,24 é muito próximo de 0,25, isso aí corresponde a um quarto de ano. Então, se nós temos 365 dias, um quarto de 365 dias, fica perto ali de 90 dias. E para ser mais preciso, eu te conto aqui que o período do planeta Mercúrio é de quase 88 dias, tá? Então tá aí a resposta em termos de anos, 0,24 anos. Vamos para a última questão nessa aula. Na imagem abaixo, considere que a órbita do planeta A em torno da estrela é R. O raio do planeta B em torno da mesma estrela é 4R. Se o planeta A em sua órbita tem um período de rotação TA, o período de rotação TB do planeta B em função de TA será. E então tá aí uma aplicação também da terceira lei de Kepler. Nós temos aqui dois planetas A e B, sendo que A tem um raio de órbita, né? A figura ali está desproporcional, mas seria R, B 4R, e nós queremos o período de um planeta em função do outro, tá? O planeta de B em função de A. Nesse caso, aplicando a terceira lei de Kepler, então nós temos TA, que é o período de A ao quadrado, sobre o raio de A ao cubo, que é o período de B ao quadrado, raio de B ao cubo. E nesse caso agora, vamos fazer a substituição. Então nós temos TA ao quadrado e TB ao quadrado. Aqui não há pelo que substituir, nós na resposta daremos um em função do outro. O raio de A é apenas R ao cubo, o raio de B 4R ao cubo. Note que 4R ao cubo, não pode se esquecer, o 4 é levar ao cubo e o R é levar ao cubo. E 4 ao cubo vai dar 64. Dá uma observada aqui, ó. Então nós ficamos com TA ao quadrado, TB ao quadrado. Ali, o TA sobre R ao cubo e TB sobre 64R ao cubo. Podemos simplificar R ao cubo. Então nós temos que TB ao quadrado será 64T ao quadrado. E agora, para finalizar, basta tirar a raiz quadrada para ter TB em função de TA. A raiz quadrada de 64 é 8, a raiz de TA ao quadrado é apenas TA. Concluímos que TB é igual a 8TA. Então tá aí, concluímos hoje a nossa segunda aula dessa série sobre gravitação universal. Se você gostou, deixa um like para nós, ele é muito importante. Se tem dúvidas, pergunta e a gente responde. Se tem amigos que estão aí estudando para o vestibular, sua prova na escola, para o Enem, compartilha com eles.
Foi muito bom ver você por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.